Vamos orar aqui só por mais um minuto. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada instante desse culto maravilhoso que o Senhor já tem nos concedido. Temos, ó Pai, presenciado o Teu agir, o Teu falar, as Tuas misericórdias sobre nós, e como é maravilhoso estar aqui. E continue agora, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, diga tudo o que o Senhor tem a nos dizer, e que os nossos ouvidos, ó Pai, enquanto a igreja do Senhor estejam abertos, Senhor Deus. Nos alegramos no Senhor, nos alegramos no nome, ó Pai, porque sabemos que o Senhor vivo está. É isso que tem, sim, Pai, feito nos ir em frente, Pai. O Senhor que é o Alfa, o Ômega, é tudo para nós, Pai. O Senhor, ó Pai, que por amor se mobilizou por nós e fez o que ninguém poderia fazer. Como é bom estar aqui na Tua presença, Senhor Deus. Que essa caminhada maravilhosa, ó Pai, junto a esse nome, olhando para esse nome, persista aqui em meio a esse tempo de olharmos para a Tua palavra também. É assim que nós oramos e te pedimos e te clamamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, chegamos ao nosso mês de abril, após passar uma temporada maravilhosa aí em março, pensando, refletindo, se deparando com o que Deus tinha a nos dizer sobre missões. E agora é um novo tempo, esse mês a gente entra num novo assunto da parte de Deus para nós, e que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Algo que nesse mês nós então vamos dedicar a esse tema que leva esse nome, Religare, sobre Deus e o homem. E basicamente nós vamos ao longo desse mês repassar dentro desse tema os pontos chaves da história bíblica, do relato da revelação de Deus, da chamada história da redenção. Abril é o mês no qual nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa é uma das datas mais importantes para os cristãos. Nós tivemos com grande importância a ocasião do Natal, nós olhamos com grande apreço para a Páscoa, porque ambos são ocasiões, são celebrações que apontam para a pessoa do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. E nesses 4 domingos de abril, então, nós vamos olhar esse relato. Nós vamos centralizar, assim, olhar com um detalhe ali no domingo de Páscoa sobre a Páscoa propriamente dita, mas a Páscoa ela não é um evento isolado, ela tem a ver com a história de Deus e o homem, e desse tema, desse relacionamento que a gente vê aí ao longo desses domingos. Então, nós estaremos nos dedicando a esse assunto. E por que esse tema? Por que esse nome para essa série que a gente separou aqui? Eu quero antes dar uma contextualizada aqui para a gente. Religare vem do latim religio, e ambas palavras elas são a base, elas têm a ver com a etimologia, com o significado da palavra religião, que a gente tão bem conhece. E o significado de religare quer dizer religar, praticamente, a gente pode dizer e entender. Tem a ver com o pano de fundo do que quer dizer, vem a palavra religião, mas tem esse significado de religar. E quando a gente vai entender a ideia, a essência, a construção dessa palavra, a gente vai ter 2 sentidos possíveis aí. Um primeiro ligado ao quê? A religar, a reatar, mencionando como que algo que foi perdido, algo que foi rompido e vai ser religado mais uma vez. Como também a gente tem um outro sentido de ligar, de religar novamente, ligar reforçadamente, com mais força, com mais intensidade. E ambos os sentidos nesse aspecto de religar, desse religar, tem a ver com algo ligado entre um adorador e a sua divindade. Não é exclusivo aí, quando a gente fala religião, não é algo que tem a ver somente com o contexto do cristianismo. Mas religião a gente entende aí no sentido geral aplicado a muitas outras crenças também. Mas a ideia que tem é essa dessa religação entre o adorador e a divindade da qual ele de fato adora. Mas a realidade é que nos nossos dias, essa palavra ela tem sido entendida e muito aplicada num sentido muito negativo, muito pejorativo, não é? Por quê? Porque todas as vezes que a gente pensa em religião, a gente sempre vai ligar a compreensão dela a uma outra ideia que é a religiosidade,
que tem a ver o quê? Com essa ideia da experiência religiosa rasa, fraca, nominal, é aquela coisa só de nome, diz que há uma religião, diz que segue-se alguma coisa, mas é só algo nominal, algo por ideia, assim, simplesmente não é algo de raiz, algo de essência. Ou aquela religiosidade hipócrita também, que professa valores, mas aquilo não tem um efeito prático na vida, aquilo não resulta em ações. E aí é nesse aspecto que nós vamos entender, então, o significado dessa palavra, mas dentro do que ela agrega de positivo para a gente. Porque a história da redenção, a história de Deus com o homem é uma história maravilhosa. Ela culmina na cruz, ela prossegue depois da cruz, mas ela começa muito antes. Em 4 domingos nós vamos olhar as bases que faz parte desse tema, dessa ideia no seu sentido mais profundo e aproveitá-lo para nós. A gente, quando a gente pensa no nosso tempo, no nosso dia, na nossa geração sobre religião, a gente também tem uma ideia muito fragmentada, diferente da ideia original que ela remete de fato. Por quê? Porque o homem do nosso tempo ele é muito fragmentado. Ele vive a sua vida meio que muito por camadas. Então o que isso tem a ver? Quer dizer assim, olha, quando eu falo da religião que eu vivo, ela é só mais uma parte, um compartimento, um pedaço da minha vida. Não é? Então as pessoas do nosso tempo, a gente sabe muito bem, você vai se lembrar à medida que eu exemplifique aqui, mas a gente muitas vezes quando a gente fala da nossa vida comum, a gente meio que estratifica ela. A gente fala a minha vida profissional, a minha vida relacional, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, e aí a gente acaba estendendo essa leitura, essa construção também para a nossa experiência daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita, e a gente chama a minha vida espiritual. É ou não é? É muito comum a gente ligar a essa compreensão. E a grande dificuldade disso é que daí a gente começa a compartimentar a nossa caminhada com Deus, a nossa experiência com Deus, como se ela fosse somente apenas uma parte da nossa vida. Não é? Uma etapa, um momento, um calendário, um recorte dentro da nossa semana. Mas no sentido original da palavra, da experiência religiosa, não é isso que se pensa. Mas lá atrás, quando as raízes, a origem da palavra, do religar, que aponta para a religião e tudo mais, não tem a ver com um momento, com um pedaço da vida, mas tem a ver com um todo da vida, tem a ver com um modo de vida, tem a ver com uma maneira de entender a vida toda, uma maneira que rege, organiza e orienta tudo o que acontece na vida. E a melhor forma da gente entender isso aqui é como se a gente olhasse para o nosso corpo. Porque às vezes a gente pode até diferenciar em alguns aspectos, em dizer assim, olha, eu tenho a minha vida profissional, mas eu tenho a minha vida relacional. No profissional eu sou assim, mas lá no relacional com os meus amigos eu sou de uma outra forma, porque eu lido de uma outra forma. Às vezes a gente muitas vezes vê pessoas dizendo assim, as pessoas diferenciando uma forma de viver uma parte da vida e a outra parte da vida e classificando assim. Mas com o nosso corpo não. Por exemplo, se você estiver doente, você vai estar doente para tudo aquilo que você vive na sua vida, não é? Quer para ir para a igreja, quer para ir trabalhar, quer para ir fazer um negócio, quer para ir comprar, vender alguma coisa, tudo aquilo vai ser impactado porque você não está bem com a sua saúde, com o seu corpo, não é? Então é nesse aspecto que o sentido original da palavra religião tem a ver, é uma experiência que norteia e tem a ver com tudo que se faz na vida para valer. Não é uma coisa só que se acredita por palavras, mas no dia a dia meio que se esquece, não é? E aí é importante a gente voltar a essa essência, porque lá no tempo do Antigo Testamento, os povos viviam religião dessa forma, não é? Nos tempos, a gente vai ver que os povos atribuíam as colheitas, as culturas, as provisões, tudo aquilo que eles faziam, eles estavam enxergando a pessoa da divindade, o papel da divindade, a atividade da divindade deles o tempo todo, inclusive o povo de Deus também. No Novo Testamento isso continua. Na época lá da cultura greco-romana, que é o momento ali que a gente tem no Novo Testamento, a gente vê que isso acontece de uma forma muito presente, não é? Mas no nosso tempo a gente vive essa separação que às vezes atrapalha a gente a nos aprofundar como a gente deveria. E a gente vai se dedicar a esse tema pensando já a partir dessa ideia hoje, meus irmãos. Por quê? Porque quando a gente olha lá atrás, quando Deus criou o homem, a gente entende princípios pelos quais e como Deus criou o homem. Isso é muito profundo. A gente precisa olhar para a nossa vida e falar assim, eu vou viver a minha vida conforme o autor, o criador original a preparou para ser. Eu não vou abrir mão disso. E é por isso que a gente vai se dedicar a um tema como esse.
Porque viver e caminhar com Deus não é um recorte, não é um pedaço, não é um momento da nossa vida, agenda ou semana, ou para momentos da vida. Mas tem a ver com o todo da nossa vida, é a isso que a gente vai se dedicar. Então abra a sua Bíblia, deixa ela aberta aí comigo, a partir de Gênesis 1 a gente vai se dedicar a alguns versículos e nós vamos caminhar dentro do que eles vão propor aqui a nossa caminhada de leitura. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, eu vou falando aqui, comentando, e a gente vai caminhar pelos versículos que farão base da nossa caminhada aqui. Gênesis 1 é o livro Gênesis 1, no capítulo 1, é o capítulo que vai falar sobre a criação da humanidade, mas num aspecto mais da natureza, mais do mundo propriamente dito. E acompanhe lá então no versículo 1, o livro já começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aqui eu já chamo a tua atenção em dizer que assim, Deus está começando um projeto do zero. Deus está começando algo do início, mas de todos os inícios possíveis, não existe nada. Está tudo, no começo cria Deus os céus e a terra era sem forma, era vazia, não havia nada, não havia absolutamente nada. E aqui nós vemos essa expressão então de Deus que vai criar uma história, e aí a gente vai observar tudo aquilo que Ele vai criar em meio a esse episódio. O capítulo 1 ele vai falar da criação da natureza, mas a gente vai ver que diversas formas, à medida que Deus, desse nada, desse chamado caos, dessa inexistência de tudo, Ele começa a criar as coisas, Deus vai criando as coisas dentro de uma ordem perfeita, natural, da qual Ele de partes em partes vai dizer: e ficou bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que o resultado valeu a pena. E quando a gente vê Deus dizendo assim, olha, ficou bom, a gente vai entender Deus dizendo assim, olha, valeu a pena. Olha, segundo o propósito daquilo que foi pensado, ficou bom. Porque todo mundo, quando se vê diante de um projeto e vai correr atrás e empreendê-lo, a pessoa tem uma ideia, a pessoa tem um objetivo com aquilo. E aqui é o nosso Deus que vai criando de etapas em etapas muitas coisas. E aí, de partes em partes, o texto nos diz que Deus, o Criador, aquele que entende a grandeza, a minúcia, o pormenor de tudo aquilo que Ele criou, Ele afirma sobre o que Ele criou. E viu Deus que tudo aquilo, e viu Deus que aquilo ficou bom. E aí caminhe comigo lá para o versículo 26, nós vamos ver então Deus entrando num novo capítulo. Aqui Deus já tinha criado toda a parte da criação, e o versículo 26 vai dizer assim: então, depois disso tudo, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Algumas versões da Bíblia vão dizer assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas como semente em todas as terras e todas as árvores frutíferas, para as que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. E 31. E então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. E aqui nós vemos então um momento em que Deus, ele passa por esse episódio do qual ele já criou toda a natureza, e ele chega aqui no 26 e ele cria o homem. E é por isso que a teologia, os estudiosos, eles vão entender o homem como a coroa da criação. O que quer dizer isso? Depois que Deus criou tantas coisas, Deus mostrou que ele estava preparando um cenário, um ambiente, um contexto para que depois ele criasse aquele que haveria de habitar e experimentar toda aquela criação. O homem, a coroa da criação, e Deus abençoa o homem e entrega toda a criação nas mãos dele para que ele a governe.
E a Bíblia diz, e tudo havia ficado aqui não apenas bom, mas tudo fica muito bom, o texto nos diz. E aí quando chega em Gênesis 2, é um outro relato da criação, mas aqui ele é mais particularizado e ele vai olhar mais para o aspecto da criação do homem. E aí a gente vai ver uma forma diferente de contar essa história, mas com mais detalhes, ligado ao homem propriamente dito. Então veja comigo lá, versículo 7, vai dizer assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem tornou-o ser vivo. E aqui é muito maravilhoso, meus irmãos, a gente vê que o quê? Sim, no capítulo 1 a gente vai ver Deus pelo Logos, pelo poder da palavra, ele dizendo, hajam árvores, hajam vegetais, hajam luminares, ele vai definindo conforme a sua palavra. Aqui a gente vê a pessoalidade de um Deus que forma pelas suas próprias mãos, ou seja, Deus está diretamente envolvido no processo. No capítulo 1, o versículo lá nos diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus fazendo com as suas próprias mãos. E aqui a gente vê Deus então, o versículo dizendo, formou o homem do pó da terra, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e é a partir daí que o homem existiu. E a gente percebe esse processo diferente do qual o homem, ele é criado, um processo totalmente diferente. Não é? Totalmente diferente, porque primeiramente a gente vê essa pessoalidade de Deus criando, de Deus fazendo de uma maneira totalmente pessoal. Deus sopra o fôlego de vida, ou seja, Deus está envolvendo diretamente naquele processo e está dando ao homem um espírito imortal, algo que ele não deu a nenhum dos outros animais, por exemplo. Deus dá um espírito imortal ao homem. Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Isso tem muitos aspectos. Isso quer dizer que o homem é um ser moral. Ou seja, o homem é diferente dos outros animais. O homem, ele não é alguém criado que é totalmente governado pelos seus instintos, mas é um homem que pensa, e por meio do seu pensamento, ele pode tomar decisões, ele tem consciência, ele é um ser racional, ele tem um pensamento abstrato e produtor de ideias ao ponto de poder ser criador como Deus também era, como Deus também é. Deus imprimiu no homem essa capacidade por meio do raciocínio, por meio da razão, por meio da sua possibilidade de criar ideias. Ele pode criar coisas tal como Deus também o pode. Deus também imprimiu no homem a capacidade de domínio, de governo, de gestão. Não como a dimensão e a grandeza de Deus, isso é claro. Mas o homem pode. Deus o fez assim e concedeu isso ao homem. Não é? A gente vê um homem criado de uma forma totalmente diferente. O versículo 8 vai dizer para nós: e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. Aqui a gente vê uma forma diferente de Deus, da Bíblia falar sobre a criação que Deus fez para o homem habitar. Deus aqui, a Bíblia nos chama isso de um aspecto particular, de um jardim, uma casa para o homem, e Deus coloca o homem para ali habitar. O versículo 15 vai dizer para a gente, capítulo 2, ele vai dizer: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e para tomar conta dele. É o mesmo princípio de governo, de gestão que a gente viu lá no capítulo 1, aqui está inserido no capítulo 2, dizendo, olha, Deus deu um lugar para o homem habitar e que fosse um lugar do qual o homem deveria cuidar e cultivar, como a gente vê no capítulo 1. E no 16 e no 17 a gente vai ver Deus dizendo lá, a Bíblia nos dizendo: mas o Senhor lhe ordenou, coma à vontade todos os frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Aqui a gente vê Deus dando uma série de liberações para o homem, liberando geral do ponto de vista do que ele poderia aproveitar e usufruir naquele jardim, mas com apenas uma restrição, porque o homem foi um ser criado, um ser que precisa de ordem, de princípio, de limite. Ele precisava de um pacto, de uma aliança, de um chamado à obediência. Desde sempre, desde o começo, Deus o fez assim. E estava esperada a obediência para o homem.
E aqui o centro da questão não era o que o homem deveria obedecer, mas o homem era chamado a obedecer. O homem era chamado para obedecer. A grande questão não foi assim, que aquele produto ele tinha alguma coisa diferente que comprometia a vida do homem, mas era só uma chave do qual Deus disse: só não come aquele lá. Eu quero ver se você vai obedecer ou se você não vai. Pura e simplesmente assim. Deus colocou isso. E aí a gente vai ver então no versículo 18, leia comigo. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Versículo 21, acompanhe comigo. Então o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E aí quando o homem vê a mulher chegando, diz: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e a carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E aqui a gente vê um Deus que não deixa o homem só, mas deu a ele uma família, a partir de alguém que ele criou para esse homem. E a gente vê aqui algo muito maravilhoso, que Deus, ele é um Deus pessoal. Porque é um Deus que faz o homem com as suas próprias mãos, é um Deus que está visitando as necessidades do homem muito proximamente, é um Deus que se dirige ali ao homem, enxerga e fala: eu vou fazer de um processo totalmente artesanal, próprio meu, eu vou tirar uma costela, vou fazer uma auxiliadora para ele, e é Deus que pessoalmente leva a companheira do homem para o homem, Deus participando do processo de uma forma muito pessoal. E Gênesis 3:8 ainda vai dizer para a gente, finalmente, dessa série que a gente lê: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim. Ou seja, Deus visitava o homem ali no jardim do Éden. Deus visitava o jardim, Deus visitava Adão e Eva, Deus fazia parte dos momentos distintos daquele princípio de vida do homem. Homem e mulher experimentavam a presença do Senhor e era uma experiência totalmente pessoal e relacional com Deus. Eu estou fazendo essa base aqui, agora a gente passa um pouco por Isaías 43, é um texto que vai nos dizer, Deus falando também algo sobre o porquê e o como e o que estava na mente dele quando ele criou o homem. Isaías 43 é um texto que fala do povo, quando o povo de Deus estava exilado, e Deus está fazendo promessas para aquele povo, e em meio aos versículos 6 e 7, Deus está dizendo àquele povo: olha, trarei o povo de volta à sua terra, o povo a quem criei, presta atenção aqui nessa frase comigo, o povo a quem criei para a minha glória, o povo a quem eu formei e fiz. Aqui Deus está dizendo ao povo de Israel, aqui Deus está dizendo, como ele mesmo chama, o texto nos mostra isso, Deus chama de uma forma particularizada, chama esse povo de Jacó, a raiz de Jacó, mas a ideia aqui, é essa ideia particular do que Deus fez, com o que ele criou conforme os seus propósitos. E a gente vê então esse destaque, Deus dizendo: o povo, o homem que eu fiz pessoalmente para a minha glória, para experimentar a minha glória. Salmo 19 é um salmo que fala também logo no seu início sobre a glória da criação de Deus. Versículo 1 diz assim: os céus declaram o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia, proclama, divulga, promove a obra das suas mãos. Os céus mostram a glória de Deus. E quantas vezes a gente olha um entardecer e a gente fica boquiaberto de ver a beleza de algo que Deus nos mostra, com tantas cores infinitas. Aquilo conta sobre a glória do Criador daqueles céus. E nisso a gente vê que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, atesta, comprova, demonstra, registra da grandeza do Deus Criador, do que Ele fez, do como Ele fez. E isso a gente pode trazer esse conceito sim também para o homem que Deus criou, porque o homem, ele é um ser maravilhoso que Deus criou. Eu não sei quantos de vocês são curiosos e já pararam para estudar um pouco o corpo humano, às vezes a depender de algum assunto, mas o nosso corpo é uma máquina perfeita. Como ele funciona, cada vez mais que a gente para ler e entender como os órgãos funcionam sincronizadamente e articulam e fazem a gente acontecer, é maravilhoso de ver o quanto Deus nos fez maravilhosamente, Ele nos fez.
Isso mostra a glória de Deus da forma com a qual Ele nos fez. Mas Ele simplesmente nos fez perfeito, como também Ele nos dá a condição de mostrarmos a glória dEle por meio das coisas que nós, com isso que Ele fez, somos capazes de fazer. Quantas vezes a gente já chegou diante de um grande prédio, diante de uma grande obra de engenharia e falamos assim: uau, mas olha a capacidade que Deus deu para o homem fazer. Olha que ponto de coisas que o homem pode fazer. Quantos vídeos a gente assiste pela internet e vê que capacidade que Deus deu ao homem. E não apenas do ponto de vista de produzir coisas, de fazer coisas, mas as capacidades com as quais o homem tem com a linguagem, ou como o homem produz música, ou como o homem produz coisas que são tão tocantes e tão ricas e tão grandiosas dentro da sua experiência de vida. E tudo isso sim aponta, mostra para a grandeza daquele que criou e como criou tudo isso, porque conforme nós lemos aqui, Ele fez com as suas próprias mãos. E o último texto que nós lemos dessa série aqui, a 1 Coríntios 10:31, Paulo está trabalhando com a igreja ali, porque é uma igreja que está tendo dificuldades para viver a sua liberdade cristã. Alguns irmãos estão esbarrando uns nos outros, eles não estão respeitando algumas coisas. Paulo está falando sobre as coisas que são lícitas, das que convêm, das que não convêm e tudo mais. E no dado momento Paulo para tudo e fala assim: irmãos, eu vou dar um princípio diretivo para vocês entenderem a vida aqui. Olha, quer vocês façam as coisas mais simples da vida, como comer ou beber, que é a coisa mais trivial que a gente faz, ou irmãos, qualquer outra coisa, não importa o que quer que seja. Irmãos, uma dica, irmãos, importante pensar, raciocinar e guardar para vocês: façam tudo o que vocês tiverem que fazer, única e exclusivamente e apenas para a glória do Senhor. Não importa o que quer que vocês estejam a fazer, façam apenas para a glória do Senhor. Nós vamos trabalhar os pontos aqui dessa noite, irmãos, são 2 apenas, mas são pontos que vão dizer dessa criação que Deus fez no homem. Deus criou o mundo, Deus criou a natureza, e a gente pode ver, conforme o relato bíblico, para que o homem pudesse habitá-la, e Deus fez algo maravilhoso. E Deus criou o homem, então, diferentemente de todas as outros animais, de todas as outras partes da natureza, de toda a demais criação. E Deus, a gente vê algo maravilhoso da forma com a qual Deus nos criou. Deus nos criou pessoalmente. Olha o quanto especial, olha o quanto de dignidade há da parte de Deus em considerar-nos, em nos fazer com as suas próprias mãos. Ele nos fez. E quando Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez seres para o relacionamento. A gente poderia ser simplesmente um outro animal qualquer, com instinto, obedecendo simplesmente os nossos instintos, sem pensar, sem raciocinar nem nada, mas Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Deus nos fez pessoais como Deus é pessoal. E Deus nos fez pessoais porque Ele queria assim que a gente experimentasse os múltiplos relacionamentos dos quais Ele queria que a gente se experimentasse entre nós, sim. Mas Deus nos fez relacionais para que eu pessoa, Deus pessoa, você pessoa, Deus pessoa, para que nós nos relacionássemos com Ele. Ligação com Deus, relacionamento com Deus, algo direto com Deus. Deus nos fez isso, e quando Deus cria o homem assim, diferente, conforme a sua imagem e semelhança, com capacidade de intelecto, com capacidade de razão, de pensar, de organizar ideias e de relacionar-se, Deus nos faz com essa aptidão de poder relacionar com Ele, e Deus afirma sobre essa criação toda: ficou muito bom. Era isso que eu queria, era isso que eu pretendia quando eu tomei o barro nas minhas mãos, misturei e fiz o homem. Eu queria que o homem estivesse pronto, apto para poder se relacionar comigo, porque eu quero um ser que se relacione comigo. Alguém que experimente, alguém que caminhe comigo, alguém que me ouça, alguém que tenha alegria de estar na minha presença, alguém que tenha prazer em se relacionar comigo, alguém que tenha prazer em conversar comigo, alguém que tenha prazer de caminhar comigo, dividir partes da vida. Deus nos criou para o relacionamento, Deus nos criou para essa ligação, e a gente precisa entender essa intensidade dessa grandeza do que Deus nos criou para viver. Não é uma expressão religiosa, não é simplesmente um hábito religioso, mas é um modo de viver para a vida toda, é uma filosofia, é relacionamento com Deus. Passa por meio da comunidade, da congregação, passa por meio da igreja, sim, o passa. Mas Deus estava lá quando criou o homem, querendo se relacionar com o homem, a ponto de o fazer apto para isso. Ponto número 2.
Deus nos criou para a sua glória. E isso, gente, é muito profundo. Porque o que é a glória? A gente ouve muitas vezes dizer tanto, né? Glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Mas o que isso tem a ver exatamente a respeito de todas essas coisas? E a gente aqui, de uma forma muito objetiva e direta, a gente pode pensar que a glória é a expressão de um Deus espiritual no mundo físico. É a percepção, é a constatação, é o atestar-se desse Deus que é espiritual, mas se move aqui em meio a esse nosso mundo físico e concreto. É a glória de Deus expressa, é a glória de Deus presente. E Deus criou o homem. Eu quero chamar a atenção, quero destacar, isso aqui é muito importante para nós. Deus criou o homem para que ele pudesse vivenciar na sua vida a glória de Deus. Não é uma vida finita, não é uma vida pequena, mas é uma vida que simplesmente é um canal do qual experimenta a glória e a grandeza de Deus. Isso é muito grande, uma vida que pudesse experimentar em si mesmo a glória de Deus, ver Deus agindo por meio da sua própria vida, ver e perceber o poder de Deus acontecendo. Testemunhar a glória de Deus, ser uma testemunha ocular, assistir o que Deus estava fazendo, o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Deus criou o homem para que ele pudesse assistir o acontecer dessa glória acontecendo na sua vida, para que o homem pudesse participar dessa experiência. Não é algo simplesmente do qual Deus chegava e poderia fazer, mas Deus queria que o homem participasse, visse, se encantasse, adorasse. Deus criou o homem para ele estar envolvido na manifestação dessa glória na sua vida, e tudo isso é muito grande, e tudo isso é muito maior, meus irmãos. Este foi o propósito de Deus na perfeição do que Ele criou, do que Ele objetivou, do que Ele chamou de muito bom, para que o homem pudesse testemunhar da glória, participar da glória, estar envolvido na manifestação da glória de Deus, e tudo isso é muito grande, é muito poderoso. Glorificar a Deus, revelar a Deus, mostrar a Deus ao mundo por meio da sua vida, e tudo isso acontecendo por meio do quê? De um relacionamento pessoal, marcado por uma caminhada conjunta de convivência com Deus. Isso é muito grande, e eu estou chamando a atenção aqui porque nós centralizamos isso em duas palavras-chave aqui: relacionamento e a glória de Deus. E sabe por que eu, irmão, sabe por que você, meu irmão, precisa prestar atenção nisso? Porque quando nós pensamos em relacionamento e quando nós pensamos na glória de Deus, nós pensamos na adoração que nós temos que prestar ao nosso Senhor. É essa grandeza, essa magnitude do que nós temos que experimentar diante de Deus, porque a adoração, ela não é uma experiência de simplesmente se juntar aos outros crentes e cantar algumas músicas. A adoração não é algo relacionado a cantar letras poéticas e bonitas. A adoração é você se relacionar com Deus, presenciar a glória acontecendo na sua vida, testemunhar Ele presente, olhar e perceber e falar assim: Ele é muito grande, Ele merece a minha adoração, eu vou adorar porque não há outro Deus a ser adorado. Eu não abro mão de adorar esse Deus, eu quero adorar, eu quero ser fiel, porque Ele é fiel comigo, Ele nunca me desampara. Senhor, eu não posso deixar de estar aqui, Senhor. Eu não posso deixar de me relacionar com o Senhor mais e mais. Quanto mais eu tenho relacionado contigo, quanto mais eu começo a orar e começo a perceber a grandeza de orar, de falar contigo e de perceber que quando eu começo a me abrir, o Senhor é um Deus que me abraça, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus que caminha comigo, o Senhor é um Deus que está presente, o Senhor é um Deus que me conforta mesmo em meio às maiores dificuldades. O Senhor está presente. É aí que a adoração pura ela acontece. A adoração é esse ato de reconhecer: Deus está presente aqui, a glória está presente. Não há outro modo de vida de se viver. É isso, a gente muitas vezes limita demais esse conceito da adoração. A gente acha que a adoração tem a ver com algum momento de religiosidade do qual você se une a algumas pessoas e faz algumas outras coisas, mas não é. Adoração é quando você fala: eu vou buscar, eu vou perseverar, eu quero mais esse Deus, Ele é tudo para mim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo. Eu quero conhecer muito mais, eu quero experimentar muito mais, eu quero que essa glória venha. E quando eu começo a perceber essa glória acontecendo, eu falo: ela é linda demais, eu quero muito mais disso. E aí você adora, essa adoração ela é pura, ela é genuína, porque você fala assim: eu nunca mais quero estar longe daqui, eu não quero experimentar outra coisa. É o salmista que fala assim: ah, Senhor, eu queria morar na tua casa, porque te adorar é bom demais, Senhor. Quando eu começo a me deparar com essa glória, com essa presença,
quando eu começo a me relacionar, começo a perceber o quanto esse relacionamento ele é maravilhoso, o quanto ele é especial, não há outro lugar do qual eu quero estar. Senhor, um dia na tua casa vale mais do que outros 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Porque antes, a gente pode parafrasear outros textos da Bíblia. Não é Jó dizendo, Jó que era um adorador, a gente vai ver antes de todos os dias difíceis, Jó já adorava. Mas essa experiência de adoração na vida de Jó, ela é uma crescente, progressiva ao longo da sua vida. Mas no final lá do texto, do livro, Jó está dizendo, Senhor, olha, antes eu te ouvia de ouvir falar, mas quando eu estou te conhecendo mais, quando eu estou orando mais, quando eu estou caminhando mais contigo, quando eu paro para ouvir as palavras que o Senhor tem a me dizer, quando Deus começa a falar a partir do capítulo 48, Ele começa a perceber e fala assim, Senhor, antes eu só te ouvia de ouvir falar, conhecia de te ouvir falar, mas eu tenho te visto, eu tenho visto a glória presente, ela é boa demais, eu não quero sair daqui. E por que Jó falou isso? Jó falou isso porque Deus tinha recompensado, Deus já tinha retornado um monte de coisa para ele. Não, Jó não tinha recebido nada quando ele disse isso. Porque Jó já tinha reconhecido que o mais especial que ele poderia ter nessa vida era a presença de Deus e ela bastava. Ela era suficiente. A glória era linda demais ao ponto de ele dizer assim, olha, não importa o que eu já perdi, o que já passou, infelizmente perdi, passou, mas a glória é tudo aquilo que eu simplesmente preciso. Quando nós estamos falando de relacionamento, quando nós estamos falando da glória, nós estamos falando dessa nossa vida de adoração, de ser adorador. Deus lá no Éden olhou em meio a uma criação e falou assim, eu vou criar adoradores, eu quero caminhar com eles, eu quero que eles me escutem, eu quero que eles me conheçam, eu quero que eles se encantem com a glória e me adorem, porque eu quero tê-los de perto como Pai. Essa beleza do que Deus criou para nós, meus irmãos, isso é lindo demais. Quando nós falamos sobre a glória de Deus, é como a gente pensar como que se o homem, meus irmãos, ele fosse simplesmente um invólucro, uma embalagem. A melhor expressão que eu posso entender aqui, na minha compreensão, uma garrafa. E a glória de Deus é o que, no propósito de Deus, deve preencher e tomar espaço nessa embalagem, nessa garrafa. É aquilo que deve agregar valor a esse invólucro, a essa garrafa. O melhor exemplo que eu pensei quando estava elaborando esse esboço aqui, sobre a construção de tudo isso, é pensar da seguinte forma. Uma vez eu vi na internet a foto de uma gôndola de mercado que vendia uma garrafa de vinho por 24 mil reais. Uma garrafa de vinho por 24 mil reais. E chama a nossa atenção, não é? Olha quanto dinheiro numa garrafa de vinho. Mas pensa comigo, depois que aquela garrafa de vinho ela foi aberta e o vinho foi consumido por alguém, qual é o valor daquela garrafa? Não faz diferença se o vinho custou 40 reais, se custou 24 mil reais. É garrafa, é só uma embalagem, é só um invólucro, não é? E eu quero chamar essa atenção porque muitas vezes Deus nos criou, Ele falou assim, esse ser que eu estou criando, ele vai se relacionar comigo, ele vai testemunhar, ele vai presenciar a glória, e ele vai ser encantado pela glória. Eu vou estar presente com ele, eu vou ser tudo que ele vai ter, eu vou preencher a vida dele de motivos para que ele me adore, para que ele esteja feliz na minha presença, para que ele seja satisfeito na minha presença. Eu vejo isso como exemplo muito real disso. Não é? Deus nos fez de uma forma especial para que a gente fosse esse recipiente que fosse experimentar o meio, o canal do qual a glória, a presença dele ia se manifestar o tempo todo. Algo que ia levar a essa experiência profunda, a ponto da gente ser portador da glória de Deus, algo que ela nos preenchesse, algo que nos satisfazesse e nos desse alegria. E aí, uma vez que essa glória se revelasse cada vez mais em nós, isso nos faria mais plenos, mais perfeitos, e a gente ia transbordando disso mais para o mundo, impactando, alcançando outras pessoas, e mais vivendo isso de uma forma tão profunda, tão marcante, não é? Mas como se vive isso, pastor? Como que é essa experiência? É por meio do relacionamento com Deus. É por meio de buscar a Deus de todo o seu coração, é por meio de olhar para Ele e falar assim, é por isso que Jesus fala, olha, procurem ao Pai no seu quarto, onde ninguém está vendo, porque lá existe o melhor da adoração para você. Às vezes no começo vai parecer meio sem sentido, nem sempre você vai estar tão disposto a isso, mas quando você começar a falar com Deus, quando você começar a ouvi-lo, quando você começar a ter prazer em conviver com Ele, você vai ver o quanto é gostoso e especial ser amigo de Deus.
Como é especial caminhar na presença dele, sofrendo as influências dele. Quando a gente fala de amizade, a gente fala, tem aquele ditado que diz muito, né? Diga com quem tu andas e eu vou te dizer quem você é. Quando o homem começa a caminhar com Deus, ele vai experimentar mais e mais e mais de Deus, porque nos relacionamentos pessoais nós exercemos e sofremos influência o tempo todo. E se estamos nos aproximando de Deus, se estamos ouvindo dele, se estamos nos alimentando da palavra dele, se estamos com o coração sedento de caminhar com ele, a influência dele vai vir sobre nós. Nós vamos absorver disso e isso será maravilhoso e tremendo nas nossas vidas. Meus irmãos, a gente não pode sair desses conceitos porque foi o propósito de Deus ao criar o homem, foi esse propósito que ele teve lá no Éden, e é o propósito do qual ele tem para conosco hoje. Propósito que hoje nós só podemos alcançar assim, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o propósito original de Deus ao criar eu e você é o mesmo que se mantém hoje. O propósito de nos relacionarmos com Ele. O propósito de então refletir a glória dEle. E é um propósito e é um objetivo viável, possível. Porque Ele nos fez pessoais para convivermos com a pessoa dEle. Ele nos fez assim. Porque Ele é um Deus pessoal e pessoa a pessoa se relacionam quando estão ambos prontos e dispostos a esse relacionamento. Lá no Éden, esse ideal era o perfeito e possível, mas na queda, isso sofreu uma ruptura que a gente vai conversar melhor semana que vem. Mas o ponto que eu quero chamar aqui hoje é desse Deus que nos criou para se relacionar com Ele, para expressar a glória dEle, que é o nosso Criador. E é o fato, meus irmãos, é que quando o homem não vive isso, quando o homem não caminha debaixo da graça, da glória, isso começa a fazer falta para ele, porque Deus nos criou para isso. Agostinho tem uma frase muito marcante que diz assim: no coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus, e nada pode suprir esse espaço. O que acontece é que às vezes homens caminham sem Deus e começam a botar dentro das suas vidas um monte de coisas querendo tapar esse buraco. Eles querem se sentir completos, eles querem se sentir plenos, eles querem encontrar o valor que as suas vidas devem ter. Mas muitas vezes em meio aos muitos percursos, às muitas coisas que eles vão jogando para dentro de si, que eles buscam experimentar, que eles buscam alcançar, o resultado é o mesmo. Ao final da trajetória eles olham e se sentem meio vazios. Porque eles começam a achar que eles são alguma coisa que em si mesmo eles têm algum valor, mas não, meus irmãos, nós somos só o recipiente, nós somos só o invólucro. É a glória de Deus que faz a diferença na nossa vida, é a glória de Deus que nos significa, porque Deus nos criou para adoração, Deus nos criou para esse relacionamento, Deus nos criou para viver a expressão dessa glória. E esse tamanho desse buraco tem o tamanho de Deus, é só nele que nós somos plenos, satisfeitos por completo. John Piper também fala algo muito interessante nessa linha. Ele diz assim: nós glorificamos de fato a Deus e muito mais quando nós estamos satisfeitos nele. O que ele está querendo dizer? Olha, a gente só consegue glorificar a Deus, adorar a Deus de verdade quando a gente fala assim: encontrei, é Ele que eu precisava, era Ele que fazia parte da minha vida. Porque a gratidão nos leva a se render diante dEle. A gratidão nos faz a reconhecer, a observar e falar assim: Deus, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é de verdade, não é uma letra que eu canto, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é meu alfa, o Senhor é meu ômega, o Senhor é aquilo que de fato dá sentido a essa vida que sem o Senhor ela é vazia, ela não é nada. Ela é solitária. Mas quando o Senhor vem, essa glória inunda e toma o meu ser, e toma meus dias, e toma a minha vida, e toma a minha trajetória de igreja, toma a minha trajetória em meio à minha família, porque não é só uma vida espiritual de alguns momentos, mas quando a glória vem, ela vai tomando cada mínimo espaço na nossa vida, e Deus quer que ela tome. Deus quer que a convivência com Ele impacte e mude cada área da sua vida profundamente, para que o pecado ele seja algo que seja cada vez mais superado, seja algo deixado para trás, porque a glória ela é muito mais linda, ela é muito mais significante do que uma vida errante distante de Deus. E quanto mais se envolve com o seu Criador no relacionamento com Ele, mais a glória inunda o teu ser. E aí não existe fragmentos da vida, não existe uma expressão, não existe uma pura experiência restrita.
Mas quando a gente pensa na ideia de religar, de religião, de estar ligado a Deus, nós estamos ligados a esse conceito maior de que Ele é tudo e é presente na nossa vida, e sem Ele nada faz sentido. Sem Ele nós somos somente um invólucro vazio, mas é um invólucro que tem tudo a ver e a experimentar quando a glória está presente, quando o relacionamento está presente, quando nós estamos na presença de Deus. E esse, irmãos, é o desafio para mim e para você hoje, nos entendermos no começo dessa caminhada, pensarmos na identidade de quem Deus fez, de como Deus nos criou, porque Deus nos criou adoradores. Deus nos criou para o relacionamento com Ele. Deus nos criou para a glória, e a glória ela é linda demais. Pastor, mas isso é muito conceitual, isso é muito elevado, é algo do mundo, do profundo, do espiritual, e às vezes parece até distante. Mas meus irmãos, eu quero desafiá-los a buscarem isso no seu cotidiano de vida, porque Deus nos criou para isso. Deus nos fez para caminhar com Ele. Deus nos fez para conhecê-lo mais e mais, e cada vez mais que você caminha com Deus, você diz assim: obrigado, Senhor Deus, por ter me trazido para a graça. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é presente. Eu sei que o Senhor vivo está, e como é bom. Os dias são difíceis, as lutas existem, mas existe um relacionamento que supera todas as dificuldades dessa vida, dessa caminhada. Existe uma significação profunda. O Senhor me preenche de tudo aquilo que eu preciso, na medida que eu reconheço que tudo que eu preciso é o relacionamento, é o experimentar, é o viver para a tua glória. Manifestar a presença de Deus nos negócios, no trabalho, naquilo como você cuida da sua família, das pessoas que Deus tem colocado na sua vida, como bom administrador, gestor, porque Deus te fez gestor, Deus te fez para dominar, controlar, administrar coisas, Ele te fez, nós lemos isso na palavra, e sendo o melhor cuidador das coisas que Deus tem te colocado as mãos para cuidar. Pastor, mas isso é muito difícil, é muito elevado. Mas se Deus estiver contigo no teu dia a dia, Ele te capacita. Ele abre caminho. A glória te faz capaz. E tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Essa história que culmina em Jesus na cruz, nos salvando, ela começa antes de tudo, antes até mesmo do homem pecar. Quando Deus já sabia de todas as coisas, e Deus nunca jamais desistiu do projeto. Mas muito pelo contrário, Ele queria o homem, e Ele queria o homem para se relacionar com Ele. Deus olhava para mim e para você e falava: eu quero que eles experimentem a minha glória. Eles vão ver o quanto ela é boa, eles vão ver o quanto ela é linda. E esse é o convite para mim e para você, meus irmãos, nessa noite, a queremos viver isso. Às vezes isso tudo pode às vezes parecer meio conceitual, meio distante, meio abstrato, porque a gente vive aqui num mundo muito concreto, muito imediatista, muito do tangível. Mas Deus nos criou para isso. E se porventura existem fragmentos da nossa vida do qual a gente se veja meio vazio, meio sem sentido, é porque a glória tem espaço a tomar a sua vida, a manifestar a grandeza de Deus para você. E essa é a convocação para nós nessa noite. Não podemos desistir disso, porque Deus nos criou para isso, meus irmãos.